Nós sabemos que Eclesiastes é um livro riquíssimo, de um conhecimento farto para nós. Foi o livro escrito por Salomão, mas inspirado por Deus, para que ele pudesse, assim, falar aos nossos corações. O Senhor tem várias formas de falar aos nossos corações, mas a primordial é através da sua palavra. Que assim possamos abrir as nossas Bíblias e aqueles que puderem se coloquem em pé. E gostaria de aproveitar e conhecer os nossos visitantes. Nós temos aqui uma visitante hoje, né? Como é que é o nome da irmã? Joselita. Tem mais algum visitante aí, irmãos? Ô irmã Lita, o nome da senhora é Oselita ou Joselita? Oselita, né? E tem uma Joselita do lado ali também, né? Glória a Deus, né? Então aí, nós já temos um trio aí para a honra e glória de Jesus, né? E vamos abençoá-los, vamos lá? A bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, sinta-se à vontade em nosso meio, porque esta casa também é a tua casa. Eclesiastes capítulo 11, todos acharam? Amém? Como não há misericórdia, lemos o texto, né? Diz assim, Eclesiastes capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramarão um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos orar mais uma vez? Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque toda honra, toda glória e todo louvor são dados a ti. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor já tem ministrado aos nossos corações através dos louvores, através das orações, através da tua palavra lida agora. E queremos te pedir, ó Pai, assim como o Senhor tem falado, que o Senhor venha falar, continuar falando aos nossos corações, usando, ó Deus, o teu servo, humildemente eu te peço, que eu fale tão somente aquilo que lhe apraz, aquilo que vem do teu querer, que eu não venha falar nada fruto da minha imaginação, mas que eu possa falar tão somente a tua palavra como lhe traz prazer. Derrama, ó Deus, a tua graça sobre cada um de nós. Abençoa a tua igreja que se faz presente aqui. Abençoa os teus filhos, ó Deus, que estão assistindo essa live. Esteja abençoando os teus filhos que agora estão em casa, muitos ali sentados no seu sofá, na sua cadeira, mas nesse momento estão ouvindo a tua santa palavra e se deleitando no Senhor. Pai, abençoa o teu povo. Derrama a tua graça sobre cada um de nós. No doce e eterno nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Como nós temos falado, o livro de Eclesiastes é um livro riquíssimo. O livro de Eclesiastes, ele tenta responder a uma pergunta crucial nos nossos dias. Assim como está escrito em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. O escritor, então, ele quer responder essa pergunta, ele quer encontrar um sentido à vida. Ele quer encontrar o porquê viver, o porquê passar tanto tempo como nós passamos aqui, muitos correndo desenfreadamente, alguns em busca do sucesso,
outros em busca de dinheiro, outros em busca de vantagens, porque tem gente que quer ser esperto em tudo, não é? Tem gente que quer viver levando vantagem na vida, passando a perna nos outros, mas aqui ele tenta encontrar um norte, uma direção, e nós sabemos que ele faz questão de escrever para que eu e você, muitas vezes nós nos encontramos exatamente neste livro, com dúvidas, com perguntas, com anseios, dificuldades no nosso caminhar, na nossa jornada, e que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. É interessante notar, queridos, que a palavra vaidade aqui, ela aparece 35 vezes no livro de Eclesiastes. Em 29 versículos, ela aparece 30 vezes, e a palavra vaidade quer dizer coisa fútil, coisa vazia, sem sentido. Enquanto que debaixo do sol aparece 29 vezes, em 27 versículos. Então ele tenta responder essa pergunta para mim e para você. Nós sabemos que ele faz questão de dizer no capítulo 1 que tudo é vaidade. No capítulo 2 ele tenta encontrar sentido em todas as coisas debaixo do sol. No vinho, nas mulheres, na riqueza, nas mansões, quem sabe um pomar, um jardim, uma fazenda. E muitas vezes nós pensamos como Salomão. Ele era provido de cantores e cantoras. No capítulo 3 ele diz que tudo tem um tempo determinado. Existe tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Ou seja, ele faz questão de frisar que existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. No capítulo 4 ele fala do desespero da solidão. E hoje a solidão é algo notório em nosso meio. É triste a vida quando você chega à melhor idade. E a família que não tem filhos, muitas vezes tem que ser levado por um abrigo, por um lugar para ser cuidado, um lar de idosos. E é muito triste você ver o desespero da solidão. E Salomão fala, ai do homem que só trabalha, não tem filhos, não tem parentes, mas o cara trabalha incessantemente, para quê? Vai juntar para quê? É interessante que no Salmo 39, no versículo 6, o salmista faz questão de dizer que a nossa vida é como um vapor. A nossa vida passa como um vapor. O homem em vão se inquieta, amontoa tesouros. E o que ele tem preparado para quem será? No Salmo 90, no versículo 10, diz que a nossa vida passa rápido demais. E a nossa vida é curta. E o escritor de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, ele diz que a nossa vida é única. É interessante, lá no capítulo 5, ele faz questão de dizer, olha, não faça voto precipitado, e nem te apresses com o teu pé ao entrares na casa de Deus. No capítulo 6, Salomão chega a afirmar que um homem que tem todas as coisas, ele é comparado a um aborto, quando Deus não lhe permite gozar de nada. Tem gente que ganha tanto dinheiro, fartura de tudo, mas a morte vem rápido demais e ele não pode aproveitar nada. A Bíblia diz que um aborto é melhor do que ele. Lá no capítulo 6, 7, então, Salomão começa a fazer um paradoxo. Ele começa a fazer umas comparações entre aquilo que muitas vezes nós achamos certo, mas outrora foge um pouco da nossa compreensão. Ele diz, olha, melhor é o bom nome do que o perfume mais caro. Então é melhor você ter um nome a zelar, você ser alguém, do que você botar uma roupa de marca, do que você usar um perfume caro, mas ser desmerecido aí fora. Porque tem gente que é assim, tem gente que as pessoas vêm, tratam bem, é uma maravilha. Quando dá as costas, o cara diz, você está vendo fulano? Nunca vi ninguém mais trançado que ele. Nunca vi ninguém mais desonesto que ele. Olha, ele passa a perna brincando nos outros. Então é melhor o bom nome, é melhor estar na casa do luto do que estar na casa da festa. Não é assim? É melhor então a tristeza porque aformoseia o rosto do que a alegria. E ele fala, é melhor estar na casa de luto porque lá nós vamos ver o final de todos os homens. E no capítulo 8 então Salomão começa a nos dar uma direção sobre aquilo. O livro então ele vai caminhando para responder as perguntas. E lá no capítulo 8 ele fala que nós devemos ser submissos ao rei, mesmo que ele seja injusto, mesmo que ele seja ímpio, mas nós devemos respeitar as autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus. E quando é que eu posso desafiar a autoridade? É simples, é só lembrar do apóstolo Pedro. Ele fala, olha, melhor é obedecer a Deus do que aos homens.
Se é contrário à voz de Deus, obedeça a Deus e não aos homens. Mas enquanto você não está contradizendo a palavra, obedeça às autoridades constituídas. Respeite as autoridades. No capítulo 9, então, Salomão começa a falar acerca da sorte que é para todos da mesma forma. Mas algo nos chama a atenção, que aqui ele nos recomenda a gozar a vida com a mulher que amamos, a comer gostosamente o nosso pão, a bebermos o nosso vinho, a viver. E é interessante que lá no versículo 10 ele diz: olha, tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, para que no além, para onde tu vai, não há conhecimento, não há sabedoria, não há ciência. Ou seja, a vida é agora, a vida é o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Não existe, o passado passou, o futuro não nos pertence, nós não saberemos se deveremos chegar lá, mas a vida é agora, o dia é hoje, não existe o amanhã. E lá no capítulo 10, nós aprendemos acerca do capítulo 10. Ele vai falar da excelência da sabedoria. O texto é claro, ele nos convida a ser sábios e não tolos. Ele nos convida a ser prudentes. Ele nos convida então a vivermos a nossa vida de forma que nós venhamos pensar antes de agir e pensar antes de falar. Ele encerra no capítulo 10 dizendo: olha, não fale mal de ninguém. É como naquele ditado popular: as paredes têm ouvido. Se você fala mal de alguém, alguém vai saber. E ele compara então aos pássaros, que ele diz lá no verso 20: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. É muito interessante, queridos. E aqui no capítulo 11 nós podemos perceber Salomão falando sobre generosidade. O que é ser generoso? É claro que se você pesquisar esse texto, por exemplo, na nova versão transformadora, a nova versão transformadora é uma versão da Bíblia que foi lançada agora, basicamente em 2002, tem mais ou menos 20 anos que foi lançada, e ele diz assim, só vou ler o verso 1 e 2. Envia os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Na versão então que muitas pessoas conhecem, a nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, ele diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. É interessante, queridos, que quando nós pegamos a versão Almeida, revista e atualizada, que foi essas que nós lemos agora, ele trata o texto no original falando: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Tanto na Almeida revista atualizada, como na Almeida corrigida e fiel, a versão é bem parecida. Assim bem como com a NVI, a nova versão internacional. A nova versão internacional, por exemplo, ela foi publicada no ano 90, e nós sabemos que ela levou 10 anos para ser publicada, mas são versões que estão bem próximos ao original da Bíblia. Essa versão NTLH, ela foge um pouco, ele tenta trazer uma linguagem mais simples para aquela pessoa que não tem a prática da leitura bíblica, mas ela não é tão profundo o texto. Eu entendo que Salomão estava falando aqui de generosidade, e não somente no quesito financeiro. Mas para que nós possamos dar uma pincelada rápida, eu vou falar apenas duas coisas sobre a questão financeira, porque às vezes muitas pessoas aplicam esse texto ao investimento financeiro. E nós sabemos que Salomão, no comentário aqui da Almeida, revista atualizada, ele faz questão de nos frisar que Salomão possivelmente é uma referência ao comércio de cereais que Salomão fazia por meio marítimo. Então por isso que ele faz essa aplicação de aplicar o pão sobre as águas, no sentido de se você aplicar o pão, colocar ali, ele vai espalhar. Outros entendem que na mesma visão, se você aplicar o pão, colocar o pão sobre as águas no sentido de plantar, de semear, automaticamente haverá uma colheita. Quando nós pensamos em investimentos, irmãos, só para uma pincelada bem rápida, a primeira regra, segundo nessa área de investimentos, todos nós já ouvimos um ditado, ou não sei se é um ditado ou uma escrita, ou quem escreveu, mas ele diz o seguinte: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Eu acho que a maioria de nós já ouvimos essa expressão.
não coloque todos os ovos na mesma cesta. É interessante que quando nós pensamos na questão financeira, investimentos financeiros, isso aqui vai nos chamar a atenção para a diversificação de investimentos, ou seja, é uma forma inteligente para diluir a exposição ao risco e aproveitar as oportunidades de ganhos com variados tipos de produtos financeiros. Quando nós pensamos em não colocar os ovos debaixo da mesma cesta, todos dentro da mesma cesta, é exatamente isso, diversificar a nível de investimento. Eu sei que os irmãos entendem bem que é isso, vou dar um exemplo simples. Quando nós pensamos na questão financeira, Salomão está aqui e observe que é um texto que foi escrito há 3.000 anos atrás, mas ainda hoje ele é tão atual, porque Salomão está nos chamando para aqueles que aplicam esse texto na questão financeira, para não fazermos o investimento todo em uma única coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, você que trabalhou a vida toda como funcionário em uma grande empresa, de repente você está lá pegando o seu dinheiro, e aí você pega uma alta soma em dinheiro, aí você fala, não, agora eu vou investir na bolsa de valores. Não faça isso. Estude os investimentos e não coloque todos os ovos debaixo da mesma galinha, porque às vezes aquele negócio que você acha que é rentável, não vai ser. Quantas já pessoas investiram em marketing multinível, quantias exorbitantes aí, e perderam tudo, porque não diversificaram seus investimentos. Pessoas que investiram tudo no mercado imobiliário e de repente não deu certo. Então nós podemos observar que você precisa aprender a diversificar investimentos. Eu costumo pensar que às vezes é melhor você ter um pouquinho vindo de cada lado, do que você concentrar todo o seu investimento num lugar só, e se amanhã quebrar a empresa que você investiu. É como uma pessoa que na usura, na ganância, ele decide pegar o seu dinheiro e emprestar a juro. Tem gente que faz isso. E aí ele pega todo o seu dinheiro, o investimento de uma vida, e coloca na mão de alguém e diz, agora eu estou rico e eu vou receber tanto por cento por aquilo. E o que acontece? A pessoa ela não tem condição nem de pagar os juros, quanto mais o capital. E aí você quebra, porque você pegou todo o seu dinheiro e colocou em um lugar só. Mas se você decide diversificar o investimento, fica muito mais fácil. Eu conheci pessoas que trabalharam anos na fábrica de papel e celulose na região de Mucuri, e saíram de lá. Pessoas que tinham um salário de 10, tinham um salário em torno de 10 salários mínimos, 15 salários mínimos, e investiram errado no comércio sem conhecimento. Investiram 200, 300 mil e quebraram. Não tinha conhecimento do comércio. Então o que Salomão está dizendo, olha, estude investimentos. Saiba onde você vai investir seu dinheiro. Não coloque todo o seu dinheiro num lugar só. Eu sei que a maior parte dos irmãos aqui sabem da minha história. Antes de eu vir para cá, eu prestava serviço ali em Tabatã. E até hoje, eu ainda mantenho ali 6 carros rodando ali em Tabatã. 6 carros. E antes de vir para cá, eu estava estudando a possibilidade de comprar uma carreta. E a conta para mim foi muito fácil. A carreta na época ela valia, o cavalinho, a gente chama de cavalo, o cavalo valia aproximadamente R$500 mil, com mais a carreta 300 mil. E aí eu falei, pois são R$800 mil. R$800 mil para te gerar um faturamento que talvez pudesse dar condição, só a parcela do carro geraria em torno de R$13 mil. Você teria que faturar algo em torno de R$50 mil, tiraria uma média de 40% de combustível. Quem é bom de conta aí pode fazer 20 mil de combustível, 13 mil de parcela, mais funcionários, para tentar sobrar alguma coisa. Aí o meu pensamento foi muito simples, irmãos. Se a carreta tombar, não tem faturamento. Aí eu falei com um amigo meu, é melhor eu ficar com 6 carrinhos, porque se um tombar, ainda tem 5 gerando faturamento. Tem conta que é simples de fazer. É simples. Às vezes você precisa estudar investimento. Ah, eu quero comprar uma máquina, eu quero fazer isso. Irmãos, é melhor sempre você ter 2 opções. É como Salomão nos recomenda lá em Provérbios, olha, é melhor você ter 2 opções. Quem está trabalhando no comércio sabe, se você tem um sonho de ser autônomo, de ser empresário, não peça demissão sem antes você estar no comércio trabalhando e ganhando dinheiro. Não peça, é loucura. Para você ter ideia, eu ouvi uma pessoa certa vez dizer assim, ó, só saia do seu emprego quando você estiver ganhando 3 vezes mais aí fora. Mas por que 3 vezes mais? É simples, irmãos. Quando você está trabalhando fichado, você tem seus rendimentos, você tem FGTS, você tem um valor que é depositado mensalmente, você tem direito a férias, a 13º, só para se ter uma ideia, gira em torno de 80% de encargo. Então um funcionário que ele ganha R$2 mil, ele sai para a empresa 80% a mais.
Então 2 vezes 8, 16, se ele ganha 2.000, ele vai sair para a empresa por 3.600. Por isso que você deve então só largar o seu negócio quando você está bem estruturado no outro, porque senão amanhã você pode chorar, porque o mercado oscila muito. Às vezes as coisas estão indo bem, mas daqui a pouco a situação complica. Então é muito simples, a gente precisa entender um pouquinho de investimento, e que Salomão está dizendo exatamente isso: olha, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então é algo simples, é tanto que lá no versículo 6, ele diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então não adianta descansar, é para semear, é para trabalhar. Semeia a semente, planta, você não sabe qual que vai dar fruto, você não sabe qual que vai crescer, você não sabe qual é aquela que vai frutificar. É interessante observar que ele nos chama a atenção também no versículo 4: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então é uma observação que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar esperando também a ocasião certa, 100%, só observando o que é que vai dar para começar a fazer. Não, é preciso agir. Retira a preguiça da sua vida e haja. Nunca vi preguiçoso prosperar. É difícil. É tanto que lá em Provérbios capítulo 6, né, a partir do versículo 6, ele vai dizer o quê? Ó, preguiçoso vai ter com a formiga. Observe os seus caminhos e ser sábio. Observa como ela trabalha, não tendo patrão, não tendo chefe, mas ela trabalha incessantemente. E aí, ela vai prosperar. E é interessante que ele diz que a tua pobreza virá como ladrão, quem não trabalha. Então é preciso trabalhar. Então aqueles que usam esse texto nesse quesito financeiro, observem isso: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se você pegar todas as suas frutas e colocar no mesmo lugar e um apodrecer, o resto tudo apodrece. Então não invista todo o seu dinheiro num negócio só. Eu sei que tem muitos irmãos aí que já investiram em Bitcoin, já investiram, né, em marketing multinível. Outros que não tinham experiência com carro começaram a comprar carro, revender. Então tem as suas dificuldades, o mercado tem altas e baixas. Então todo negócio, todo ramo de negócio tem dificuldade. Então aprenda aí com Salomão, use esse conhecimento para que você possa aplicar. Então o autor aqui, ele nos chama a atenção de forma que nós venhamos ser generosos. O texto também serve para aplicar nas nossas vidas, para falar de generosidade. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele ainda convida, fazendo uma observação no versículo 2: reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Queridos, nós precisamos exercer de generosidade. Nós precisamos ajudar aqueles que nós podemos ajudar. Tem muitas pessoas que não conseguem ser generosos. Eu acho interessante que você pensar em generosidade, principalmente no início do seu namoro. Aqueles que já estão casados, aqueles que começaram namorando, como é que era no namoro? Já parou para pensar? Às vezes o namorado dizia assim: olha, eu vou comprar um presente para minha namorada. Dizia: eu vou comprar o melhor presente que tiver na loja. Nada de economia, não era? Eu quero um buquê de rosas, aquele mais lindo, né, mais caprichado. Você não perguntar, aí a mulher falava assim: é tanto, você não tinha dinheiro. Você dizia: vou dividir em 3 vezes no cartão. Por quê? Porque você queria agradar. Aí por que depois que casa, chega na loja e diz assim: eu quero um buquê de flores. Aí a mulher diz assim: olha, o buquê de flores agora é tanto. Você falou: não, divide pela metade. Aí diz: não, ainda ficou claro. Sabe de essa mulher minha não gosta de rosa não. Vê aquele vasinho lá de R$ 9,99 lá que resolve o caso. É mais ou menos por aí. Infelizmente o ser humano, ele não consegue ser generoso. Ou às vezes quando ele é generoso, ele quer receber algo em troca. Então Salomão está nos convidando a ser generosos. Nós precisamos exercer de generosidade com aqueles que estão próximos a nós. Precisamos abençoar quando nós temos condição de abençoar, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não é assim? Reparta com 7, depois com 8. É claro que Salomão está nos dizendo outra coisa aqui. Nós não podemos pegar esses 7 e 8 aqui de forma literal. Não é isso que ele está querendo dizer: eu vou repartir só com 7 e com 8. Não. Porque tem gente que pensa da mesma forma e diz assim: eu já abençoei missões mundiais, não vou abençoar estaduais. Não, não é isso que ele está dizendo. Eu já ofertei na igreja, então eu não preciso ofertar para o ministério A nem B. Não, não é isso que ele está dizendo. Observe, irmãos, que às vezes nem na casa de Deus a gente exerce com
a gente vive com generosidade. Porque tem gente que diz assim, não, já dei meu dízimo, não precisa dar mais nada para a igreja, não. Não é assim? Se nem na obra de Deus, às vezes nós somos generosos, por que nós queremos cobrar a generosidade dos outros? Aí o cara não pensa em ser um ofertante, porque diz, não, já dizimei. Aí uma irmã pede uma oferta para o ministério de casais, não posso ofertar não, porque eu já ofertei no outro ministério. Eu não posso ofertar para a salinha das crianças não, porque eu já ofertei lá para o ministério de casais. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Às vezes vai ter uma pessoa na sua porta e de repente ele está precisando de um prato de comida. O que você vai fazer? Você vai abençoar. Aí em seguida veio outro, está precisando de uma roupa, você tem condição, abençoa. O que ele está dizendo aqui é não tenha limites para a generosidade. Não é porque você abençoa um hoje que amanhã você não pode abençoar outro. Não, não é isso. Pelo contrário, olha, reparta com 7, com 8, mas é um número literal. Isso quer dizer que você pode repartir com 70, se Deus tiver condição, se Deus der condição a você. Irmãos, tem empresários hoje, que às vezes reclamam do comércio, mas o que ele faz em um dia, ele não come 30 dias. Ele tem muito, mas às vezes aquele dia diz, não, está ruim. Mas se ele fosse para comer aquilo, ele não dava conta, era 30 dias para comer. O que ele ganha muito a mais. E por que às vezes não exerce com generosidade? Não abençoa o próximo. E é exatamente que Salomão está chamando a minha e a tua atenção. Vamos ser generosos. Vamos abençoar o nosso irmão. Vamos abençoar a nossa irmã. Aqueles que precisam de ajuda, vamos ser generosos com quem precisa de ajuda. Nós precisamos exercer generosidade. Olha, no versículo 3 ele diz, olha, estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e que olha para as nuvens, nunca cegará. O que ele está falando é de circunstâncias. Nem tudo é o que parece. Às vezes, se nós formos observar o cenário econômico, o cenário político, nós vamos dizer, não, as coisas estão difíceis, eu tenho que guardar. Tem gente que desde que começou a pandemia, e eu faço uma observação aqui, isso é real. Desde que começou a pandemia, ele começou a montar estoque lá de 3, 4 meses de comida dentro de casa. 3, 4, eu estou falando 3, 4 meses, mas tem gente que faz estoque de 1 ano de comida dentro de casa. Porque o medo, o desespero que vai faltar. E aí chega alguém na sua porta e pede 1 quilo de arroz, você não dá porque você disse que vai faltar. Espera aí, meu irmão. Nós precisamos entender que se Deus tem nos abençoado aqui, foi tanto que na oração do Pai Nosso, Ele pede o quê? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele não diz assim, não dá-nos o pão nosso do mês todo, não dá-nos o pão nosso do ano todo. Nós nem saberemos se viveremos amanhã. O certo é que nós precisamos trabalhar, nós precisamos colocar a nossa mão na massa, mas nós precisamos aprender a exercer com generosidade, porque Deus tem nos dado mais do que suficiente para viver. E é isso que ele chama a mim e a tua atenção. Se referindo a, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, nós não sabemos do amanhã, assim como nós não sabemos. Quem é que pode dizer como se formam os ossos no ventre da mãe que está grávida? Lembra lá de Jó? Jó começa a dialogar com Deus, Deus começa a fazer um bocado de pergunta retórica para Jó. E Jó começa a dizer, mas Deus começa a dizer para Jó, Jó, aonde você estava, Jó? Quando eu fiz a terra e os céus. Jó, aonde você estava, onde eu coloquei os limites do mar, até onde ele poderia ir? Jó, aonde você estava, Jó, quando eu comecei a colocar ali todas as estrelas do firmamento e eu chamei todas elas pelo nome? Perguntas retóricas. Jó, aonde você estava, Jó? Que eu firmei todas as coisas, ou que eu criei todos os seres, todos os animais. E Jó podia dizer o que para Deus? Queridos, nós não sabemos do amanhã. São circunstâncias que nós desconhecemos. Mas o certo é que nós precisamos entender que o Senhor nos ensina a ser generosos, a semearmos. E no reino de Deus nós precisamos semear o quê? A palavra de Deus. O que o Senhor Jesus, falando a sua palavra lá em Mateus capítulo 13, ele nos chama a atenção. Observemos o texto lá em Mateus capítulo 13.
Jesus falando acerca da parábola do semeador, a partir do versículo 3, o que ele faz questão de dizer? Que ele semeou a palavra. O semeador semeia a palavra. E quando ele fala de semear a palavra ali, lá no versículo 4, ele fala o quê? Uma semente caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e lepo. Aí ele diz, olha, a outra semente caiu entre pedregulhos, não tinha profundidade a terra, e essa semente veio o sol, secou a semente morreu. A árvorezinha cresceu rápido, mas não tinha raízes, morreu. Então nós observamos que lá na frente ele faz questão de dizer, olha, a outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram a semente, que ela foi infrutífera. Mas aí veio uma quarta semente, e a quarta semente caiu em terra fértil, e aí ela prosperou. Isso quer dizer que nós precisamos semear em todo tempo, em todo instante. É só olharmos a palavra de Deus também no Salmo 126. O Salmo 126 é quando o povo retorna do cativeiro babilônico, e aí o Senhor inicia ali, exortando o seu povo, o povo se alegrando no Senhor. Lá no Salmo 126, no versículo 1, ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Lá no verso 4 ele diz o quê? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E aí, no versículo 5 ele diz, aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, observe, andando e chorando, enquanto semeia, voltará trazendo seus feixes. Então é preciso entender que você tem que semear, às vezes até na dor, tem que semear até no choro, mas você não pode parar de semear, você não pode parar de lançar essa semente, você não pode parar de abençoar o teu próximo, e semear aqui, semear a palavra. Você precisa ser generoso com a tua casa, ser generoso com a tua família. E um texto também lá de Mateus, no capítulo 6 também, ele faz questão de frisar, versículo 19, é um texto muito conhecido de cada um de nós, e ele diz o quê? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É preciso ser generoso, é preciso trabalhar com fé, é preciso continuar semeando a boa palavra do Senhor, e ele faz questão de frisar isso de uma forma muito intensa. Olha, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas. Às vezes tem situações que você diz, não, eu não vou pregar não, porque eu não sei se fulano vai aceitar, pregue. Ah, eu não vou falar de Jesus não, porque aquele ali acho que não tem jeito não. E aí você se cala, semeie. Você não sabe qual das duas sementes prosperará. No versículo 7 ele faz questão de dizer, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Queridos, eu e você precisamos ter certeza disso. Há dias de trevas. E não são poucos. Nós vivemos pouco tempo nessa terra, mas nós vivemos muitos dias de sofrimento. Se você pudesse contar quantos dias essa semana você se alegrou em todos eles, talvez tenha um ou dois que você diz, não estava tão bem. Tem dias que o corpo dói. Tem dias que há dificuldades financeiras, tem dias que há problemas de relacionamentos, tem dias que a tristeza invade seu coração, tem dias que você quer desistir de tudo. Já aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com você. Da mesma forma que uma pessoa que está namorando, ele diz, eu vou desistir da minha namorada, eu vou desistir do meu namorado. Aí o outro está casado, não, vou desistir do meu casamento. O outro começa a faculdade, não, vou desistir da faculdade. O outro começa no trabalho, vou desistir do trabalho. E a gente quer desistir de tudo. Só que nós não podemos desistir de viver. Nós não podemos desistir de lutar, porque a luz é agradável, a luz é boa.
O Senhor nos convida a buscarmos a luz, a renovarmos as nossas esperanças nele. Há dias de trevas, você precisa entender disso. Nem que todos os dias são dias de alegria. E sabe que às vezes eu penso, irmãos, que se todos os dias fosse só de felicidade, nós não buscaríamos a Deus. Eu sou sincero com os irmãos. Às vezes eu falo assim, Senhor, às vezes a luta é tão grande, sabe por quê? Aí eu fico pensando, será que Deus sabe? Será que eu esqueceria dele? Porque às vezes para a gente saber só se acontecer, mas Deus é tão bom, que Deus manda as provações, que Deus manda as dificuldades, que Deus manda as tempestades. Para quê? Para você não sair da presença dele, para você ficar firme na rocha, para que você possa abraçá-lo, para que você possa buscar ao Senhor em espírito e em verdade, para que você possa ler a palavra de Deus, para que você possa orar ao Senhor, para que você possa jejuar diante do Senhor, para que você possa vir para a casa dele. É por isso, porque se não tivesse dias de trevas, talvez você não estaria aqui. Porque tem pessoas que acham, eu não preciso de Deus, porque eu tenho tudo, para que eu quero Deus? Tem pessoas que condicionou Deus a uma bênção. Deus não é uma bênção, ele é o abençoador. Tem muitas pessoas que estão abrindo mão do abençoador em função da bênção, e aí perdem tanto a bênção como o abençoador. E é interessante que ele faz questão de fazer essa observação para mim e para você. Grave isso, seja generoso, semeie todos os dias da sua vida, mas entenda que existem dias de trevas, não tem como fugir disso. E uma outra observação que ele faz questão de dizer à mocidade, aos jovens: alegre-se, alegre-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que te satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. O que ele está dizendo aqui para os jovens: jovens, alegrem-se, vivam, tenham experiências. Jovens, vocês podem ir para o acampamento, podem ir para a praia, podem ir para o retiro, podem ir para a festa, mas olha uma coisa, saiba que Deus te pedirá conta de tudo. O que ele está dizendo: olha, jovens, vão viver, vivam, sejam felizes, tenham experiências, mas olha, saiba, viva com sabedoria, porque Deus vai te pedir contas. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos aproveitar a vida, e é tanto que ele faz questão de dizer, lá no versículo 10, afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O que ele está dizendo é o seguinte: aproveita bastante a vida, você que é jovem, viva bastante, tenha prazer de viver, faça tudo aquilo que te der vontade de fazer, com responsabilidade, é claro, porque Deus vai te pedir conta. Mas olha, a juventude passa rápido, ou seja, o seu tempo vai acabar. A vida é limitada. A vida é limitada. Então ele faz essa observação para mim e para você, dizendo: olha, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, ou seja, vai passar. E aí depois não adianta, depois de casado, você querer inventar moda. Não adianta, casou, não é mais tempo de inventar moda. Achei interessante, essa semana eu ouvi uma mulher dizendo: rapaz, o cara namora, aí vai e volta, né? Tantas vezes está lá namorando, aí depois que casa, não aceito mais isso, né? Aí vai embora. Ué, você teve todo o tempo para separar quando estava namorando, por que você vai querer separar depois que casou? Casou é para sempre, é para a vida toda. É difícil o negócio, mas tem que perseverar ali. Casamento não é para meninos e meninas, é para homem e mulher. Tem que ter sabedoria, tem que investir no casamento. E para encerrar, eu queria falar sobre você acerca disso: generosidade. Seja generoso com quem está próximo a você. E o mais próximo de você é seu cônjuge. Abençoe o seu cônjuge. Tem gente que às vezes não quer fazer pelo cônjuge, mas irmão, se amanhã tu bater a caçoleta, fica para quem o que você tem? Teu cônjuge. E às vezes você fala: não, eu não vou fazer. Não, tem que fazer, irmãos. Porque eu vou gastar. Você está investindo naquela pessoa que você ama, você está cuidando dela. Tanto vale para a mulher quanto o homem. Eu vou fazer conta aqui, não compensa eu fazer. Irmão, você está investindo. Isso é ser generoso com aquele que você ama.
Invista tempo naquele que você ama. Invista tempo nos seus filhos. Aí tem gente que diz: meu filho depois que cresceu me abandonou. Será que quando ele estava dentro de casa, você parava para ouvir ele? Será que você conversava com ele? Porque tem pai que o filho está em casa, o filho vai conversar e diz: não, estou assistindo o jogo aqui agora, menino, não mexe comigo não, estou assistindo agora Flamengo e Vasco, né? Eu estou assistindo aqui agora, né, Fluminense, Fla-Flu, e aí não conversa comigo, não fala nada comigo não. E o filho está: pai, não quero falar com você não é? Aí quando perde então o time, piorou, aí que nem dorme, né, o cara, né? Aí não quer ouvir a mulher, não quer ouvir o menino, não quer ouvir ninguém. Às vezes o filho só quer um pouco de atenção, a esposa quer um pouco de atenção, mas você não tem tempo. Aí depois que está velho, meu filho não me liga mais. Tem quantos anos que meu filho não fala comigo? Ele não vem mais me visitar. Qual foi o tempo que você dedicou à sua família? Seja generoso. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Cuide dos teus. Invista, você não sabe o dia de amanhã. Queridos, olha que eu nem vivi muito, mas eu já tenho colhido algumas coisas que eu investi lá atrás. Isso é fantástico. Não estou falando da questão financeira, porque da questão financeira também Deus tem me abençoado. Mas eu estou falando de relacionamento. Coisas lá atrás que eu fiz que hoje estão retornando para mim. Pessoas me abençoando através de relacionamento. Aquilo que às vezes vem na minha mente assim para fazer, eu faço. Se Deus tocar no meu coração e diz: dá uma oferta para fulano, eu dou, não quero saber. Não importa o valor, eu tenho que ser generoso. Então, isso tem sido algo muito edificante na minha vida e ninguém precisa saber. É você e Deus. Se Deus falou ao seu coração abençoar alguém, abençoe. Às vezes você está indo para um determinado lugar, Deus diz assim: passa por aqui. Você vai lá e passa. Não pergunte por que não. Você vai lá. Você vai lá e simplesmente faz aquela visita e aparece lá, não sabe por quê. Às vezes você precisa ser generoso. Generosidade também é tempo, irmãos. Às vezes as pessoas reclamam tanto de irmãos da igreja que não cumprimentam, que não falam com o outro, que não foi na casa visitar. E qual foi o dia que você tirou tempo para cumprimentar o outro? Qual foi o dia que você tirou tempo para ir lá visitar o outro? Qual foi o dia que você tirou tempo para ir lá orar pelo teu irmão? Aí fala: o irmão não fala comigo, o irmão não me cumprimenta, o irmão me vê na igreja e fecha a cara e olha para o outro lado. Generosidade também é isso. Invista o seu tempo nas pessoas que estão próximas a você. É preciso ser generoso com todo mundo. Você não sabe o dia de amanhã. Às vezes a gente está cansado de ver vídeo aí no Facebook. Hoje eu nem olho mais, porque tudo resume a mesma coisa. Trata bem a todos. Eu aprendi isso desde cedo. Trata bem a doméstica que trabalha na sua casa. Trata bem a varredora de rua. Trata bem a todos. Não faça discriminação de ninguém. Você não sabe o dia de amanhã. Às vezes essa pessoa que hoje você está discriminando, amanhã ela pode te colocar numa posição elevada. Amanhã ela pode indicar o teu nome por uma determinada situação. Assim é a vida. Quem você menos espera, as coisas vão fluir. Então é muito interessante você observar isso. Às vezes alguém que você trata até com rancor, amanhã ele pode te abençoar. O meu pai, que hoje tem 80 anos, ele tinha uma frase que eu acho muito interessante. Ele dizia assim: olha, nunca trate o bom com bom, e nem o ruim por ruim. Porque um dia, o que você tratou que era bom com bom, amanhã ele está quebrado, não pode te ajudar. E o ruim que você desprezou e falou mal dele, aí ele vai estar bem, mas ele não vai te ajudar, porque naquele tempo atrás você desprezou. Uma coisa simples. Mas essa sabedoria dos antigos vale muito. Vale muito. Então nós precisamos ser generosos com todos, não importa com quem. Não trate bem só o pastor da tua igreja. Trate o zelador da igreja bem. Trate o líder de ministério bem. Às vezes você não sabe, tem irmãos aqui que vão abrir portas para vocês em empresas, em trabalhos. Gente que você menos espera. Mas aí você resolveu maltratar as pessoas. Então Salomão está dizendo: seja generoso. E se você for investir, pense antes de investir. Não coloque os ovos todos na mesma cesta. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor com o hino 154 do cantor cristão. Pastor Valdeni vai reger aqui para nós. Nós vamos ficar de pé.
E nós vamos cantar todos juntos com bastante entusiasmo, firme nas promessas. É um hino muito conhecido de todos nós, todo mundo já sabe cantar de cor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos lá, irmãos. 154, cantor cristão.